Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso sobre federalismo e o papel dos municípios. Nós abordamos a história do federalismo, a influência norte-americana, a história do federalismo no Brasil, vimos ente a ente a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, detalhando suas competências. Por fim, nós estudamos, na aula 8, a intervenção, medida fundamental no estudo do federalismo. O que a gente vai estudar agora, nesse momento? O conflito de competência no federalismo. O que a gente precisa esclarecer quando falamos em conflito de competência? É como se dá essa distribuição das competências na área federativa, no federalismo. Vamos lembrar que nós vimos nas aulas anteriores que cada ente federado tem a sua distribuição de poderes. A gente estudou isso em detalhes, né? Os poderes legislativo da União, judiciário da União e também o executivo da União. E vimos isso nos estados e nos municípios. Portanto, nós temos três tipos de competência envolvendo os poderes, né? As competências legislativas, as competências materiais, que são as executivas, do poder executivo, e as competências jurisdicionais, dada ao poder judiciário, né? Essa tripartição de poderes ou separação de poderes será objeto do nosso próximo curso. Mas a gente precisa fazer uma pequena observação aqui, porque além dessa distribuição entre os poderes, ela se dá também de forma federal, não é? Então nós temos a competência do Executivo Federal, a competência do Executivo Estadual, a competência do Executivo Municipal e a competência do Executivo do Distrito Federal. São as competências materiais de cada ente federado. O mesmo se dá com relação às competências legislativas. O legislador da União tem a sua competência, o legislador dos estados a sua competência, do Distrito Federal uma competência própria e, por fim, o dos municípios também tem uma competência para legislar própria. O mesmo na divisão das justiças. Lembrando que os municípios não têm uma justiça própria e a justiça do Distrito Federal é feita por uma parte da Justiça da União, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né? Então, essa distribuição de competências jurisdicional, começando por abordá-la, né? Qual o papel da Justiça da União, da Justiça dos Estados? É um tema muito mais bem detalhado no direito processual, né? É lógico que as bases da distribuição da competência entre as justiças se inicia pela Constituição, com a própria criação dessas justiças especializadas. Mas há detalhamentos sobre competência territorial, competência em razão da matéria, do foro, ou das partes envolvidas nos litígios, que envolvem regras processuais. Então, o tema competência jurisdicional é muito importante e é um dos tópicos fundamentais do processo civil contemporâneo, certo? Nós não vamos abordar, nesse momento, as competências jurisdicionais. Qual é o nosso foco? Para entender o papel do federalismo, as competências materiais e as legislativas. As competências materiais são um tópico muito importante, em especial do direito administrativo. Qual o papel efetivo de cada executivo, do Executivo Federal, o Executivo da União, o Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse é um tema bastante complexo, porque é muito comum que haja competências comuns, né? Por exemplo, a saúde. A saúde é de competência de todos os entes federais. A educação, também de todos os entes federais. Mas há uma distribuição, uma cooperação entre esses entes, que passa desde regras específicas para financiamento e criação de fundos, até regras de quem executa que tipo de serviço. Serviços de alta complexidade hospitalar, serviços de educação fundamental, de ensino básico, o papel da União no ensino superior. Essas distribuições na área da saúde e na área da educação tem toda uma peculiaridade que precisa ser estudado com mais detalhes no exercício da competência material. E cada tipo de competência material tem regras específicas. Também, por exemplo, a segurança pública. A gente sabe do importante papel que os estados têm na segurança pública. Mas também a União tem um papel significativo e até os municípios, né? Com a instalação de câmeras, com a iluminação noturna. É um papel muito importante também que os municípios exercem nesse aspecto. Então, as competências materiais são distribuídas também. E, por fim, as competências legislativas. Esse é o nosso foco, né? Entender qual o papel do legislador, qual a diferença da competência da lei da União, da lei do Estado e da lei dos municípios. Foi o que abordamos nessas aulas anteriores, quando debatemos as competências privativas, concorrentes e também as competências comuns. Quando fizemos esse debate, aí eu faço o destaque para compreendermos a competência legislativa, não há hierarquia entre as normas desses entes federados. Então, é incorreto dizer que uma lei municipal é inferior a uma lei estadual, ou que a lei estadual é inferior a uma lei federal.
Dentro desse tema, hierarquia normativa, que é um tema um pouco complexo e demanda um estudo um pouco mais detalhado, nós podemos frisar com toda certeza que a norma mais importante, a norma hierarquicamente superior, a principal norma escrita é a Constituição Federal. Ela figura no topo da pirâmide da hierarquia normativa, é a Constituição Federal. Abaixo dela, né, tem uma questão importante sobre o Tratado Internacional em Matéria de Direitos Humanos, que a gente não vai debater aqui. Para o legislador da União, então, a norma fundante é a Constituição Federal, né? E abaixo dela ficariam as demais legislações federais. Já nos estados, abaixo da Constituição Federal, fica a Constituição Estadual, né? E, portanto, abaixo da Constituição Estadual, a legislação estadual, né? E nos municípios? Nos municípios, eles têm que seguir a Constituição Federal, a Constituição do Estado no qual está localizado, a lei orgânica do município e, abaixo da lei orgânica, as legislações correspondentes. Nós teremos um debate mais aprofundado sobre a legislação municipal e como se dá o processo legislativo no município em aulas futuras, dentro dessa nossa ideia de introdução ao direito público municipal. Mas, por hora, a gente precisa compreender que as competências legislativas, portanto, são distribuídas. Como não é hierarquia entre esses tipos de lei, o que a gente vai falar é de distribuição por temas. Então, a União tem a sua competência privativa, que só ela cabe legislar, como vimos nas aulas anteriores. Os estados, a competência concorrente, e os municípios, a sua competência privativa para legislar no interesse comum e também a sua competência específica, né, comum também, né? Então, o município legisla no interesse local e na competência comum. Bom, então a gente pode dizer, por exemplo, de forma muito clara e tranquila, que um vereador, uma Câmara de Vereadores, não pode votar uma lei que pune, que cria crimes, né, que busca um novo tipo penal ou que aumente um tipo penal existente. Vamos fazer uma pequena suposição em que um determinado município haja uma crise relativa à questão criminal, né, um problema de violência. E os vereadores, então, resolvem ampliar uma punição de um determinado tipo penal, como, por exemplo, o roubo. Isso será inconstitucional. Por quê? Porque não é da competência do município legislar sobre essa matéria. Como vimos antes, essa é uma competência privativa da União. O mesmo se dá, por exemplo, se um legislador da União ou se o Congresso Nacional resolver legislar sobre o plano diretor de um determinado município, que é algo de competência local, privativa do município, né? Então, qual será a zona destinada às indústrias daquela cidade, né? O que será feito de uma determinada via de transporte? Qual o modal preferencial de transporte público? Esses debates são exclusivamente municipais. Não pode o legislador federal se avorar nesse quesito, né? Então, a questão do plano de mobilidade urbana, a questão respectiva ao plano diretor, são de competências locais do município. Então, cada um legisla sobre o seu tema. Mas o que a gente precisa frisar é que essa distribuição federativa das competências legislativas que falamos agora, ela não é tão clara assim. Muitas vezes os temas são conjugados e é difícil separá-los. E é muito comum, é até natural, que haja debate sobre essa competência. Então eu queria tratar aqui com vocês de alguns casos, né, bastante emblemáticos em que houve esse conflito de competência legislativa que pode gerar a arguição, o questionamento de uma eventual inconstitucionalidade por vício formal de competência legislativa. Bom, buscando tratar desses casos, como já frisamos, a gente tem que sempre acompanhar o que vimos nas aulas anteriores. O que é competência privativa, o que é competência concorrente e o que é competência comum. Né? O que é competência privativa da União, o que é competência privativa dos municípios, lembrando sempre que os municípios têm aquela competência privativa para interesse local, a concorrente dos estados de suplementar ou complementar a legislação federal que é feita de forma genérica e a comum, cada um trata do tema com suas peculiaridades.